Prazer a todos, meu nome é José Carlos, mestrando no Departamento de Computação e Matemática da USP, campus Ribeirão Preto. Irei apresentar o trabalho aceito pelo ENIAC 2020, titulado Busca por Similaridade utilizando técnicas de clustering baseado em redes complexas, orientado pelo professor Dr. Renato Tinoz. A área de consulta por similaridade tem evoluído consideravelmente nos últimos anos. Por exemplo, na área da medicina, busca por similaridade de exames, como imagens médicas e imagens laboratoriais, tem um grande potencial para aumentar a eficiência das decisões médicas, reduzir custo e otimizar o tempo dos especialistas na análise de casos. Vários algoritmos têm sido propostos, contribuindo para inúmeras áreas de aplicação. Alguns problemas relacionados ao tema ainda são frequentemente abordados, tais como a detecção de agrupamentos e a busca por similaridade em dados n-dimensionais. Existem algumas técnicas que resolvem esses problemas, entretanto, nenhuma leva em consideração distância e densidade espacial. Dessa forma, nosso objetivo principal nesse trabalho foi desenvolver e analisar um novo algoritmo de medida de similaridade baseado no grafo de interação NK. Três abordagens são comparadas: a medida de similaridade NKA, a medida de similaridade NKB e KNN adaptado. Para isso, foi aplicado nesses algoritmos desenvolvidos problemas simples e problemas do mundo real. O método KNN adaptado, ao invés de utilizar KNN para classificar novos objetos, nesse trabalho utiliza-se a busca pelos cabezinhos mais próximos, utilizando a distância euclidiana para retornar os objetos mais semelhantes. Já o método NK, ele foi proposto inicialmente no contexto de clustering, e nossa hipótese nesse trabalho é que através desse método, que leva em consideração a distância e a densidade espacial dos objetos, melhores resultados serão retornados quando comparado com o nosso KNN adaptado. As bases de dados utilizadas foram o Benchmark Shapeset com os conjuntos PathBase, Spiral e Aggregation. Todos os conjuntos têm dimensão n igual a 2, o que facilita a visualização da disposição dos objetos. E a base de dados da COVID-19 Image Data Collection, que é um conjunto de imagens de dados públicos de raio-x de pacientes positivos ou suspeitos da COVID-19 e outras pneumonias virais bacterianas. Essa figura apresenta passo a passo o processo de criação do grafo de interação NK. O grafo de interação NK é um grafo direcionado com n vértices, cada um com grau de entrada k mais 1. Na figura A, apresenta a base de dados, com 7 objetos n-dimensionais, a base de treinamento. O primeiro passo para a construção do grafo é adicionar vértices V com alto loop para cada objeto y da base de dados, representado pela figura B. Na figura C, a densidade dos objetos é calculada a cada vértice, é ligado ao vértice associado com o objeto mais próximo, com a maior densidade. O último passo, na figura D, é adicionar arestas para os vértices representando objetos mais próximos até que o grau de entrada de cada vértice seja igual a k mais 1. O grafo de interação na figura D tem n igual a 7 vértices e n arestas. Para a busca de similaridade, o alto loop é ignorado, sendo o grau de entrada para cada vértice igual a k. Na busca por similaridade via grafos de interação em k, duas variações do método é criada. O que difere um do outro é a maneira como os vértices são percorridos no grafo. Em ambos os métodos, o grafo de interação em k é criado, com k igual a k menos 1, sendo k o número de objetos a ser retornados pelo método. Dessa forma, dado um objeto, desejamos encontrar os k-1 objetos similares ao objeto de entrada. Após a criação do gráfico de interação em k, a próxima etapa é calcular a distância euclidiana do novo objeto para cada um dos objetos do conjunto de treinamento. O vértice relacionado ao objeto mais próximo de x é definido como v de x. No método NKA, após a identificação do vértice inicial v de x, os k-nós com arestas incidentes a v de x são identificados. E então é retornada a lista de adjacências para os nós incidentes a v de x. No método NKB, após a identificação do vértice inicial v de x, encontra-se o vértice com arestas incidentes a v de x, cujo objeto é mais próximo de acordo com a distância euclidiana a x. Então, esse novo vértice é visitado e repete-se o processo até que k vértices sejam visitados.
Os objetos relacionados, aos vértices visitados são retornados pelo método com os mais similares ao objeto X de entrada. Para avaliação, foram executados para valores de K entre 1 e 14, ou seja, são retornados de 1 a 14 objetos para cada objeto consultado. De modo a avaliar os métodos, cada base de dados é dividida em conjunto de treinamento e conjunto de teste. A validação cruzada de 10 folds foi utilizada para ajuste dos hiperparâmetros e avaliação do modelo. Na validação cruzada, 9 subconjuntos do conjunto de dados são utilizados para treinamento e uma para avaliação da qualidade do algoritmo. São executados 10 vezes o algoritmo, mudando os subconjuntos para treinamento e avaliação. E então, é realizada a média dos resultados retornados. A busca por similaridade não requer que os objetos da base de dados sejam rotulados. Entretanto, para fins de validação e comparação, consideramos que os métodos devem retornar exemplos da mesma classe, que é o exemplo a ser consultado. Para cada objeto do conjunto de teste, é calculada a acurácia em relação à classe dos objetos retornados. E também é aplicado o teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon, dentro do intervalo de confiança de 95%. Para testar a qualidade do algoritmo de busca por similaridade, realizamos dois tipos de experimentos, um quantitativo e o outro qualitativo. A figura mostra a matriz de dispersão do conjunto de dados path-based. Observa-se que os objetos da classe 2 e 3 formam clusters agrupados dentro de círculos, enquanto que o objeto da classe 1 apresenta uma dispersão ao longo de uma linha, formando um semicírculo. A tabela mostra o resultado de acurácia para os três modelos. São mostrados os resultados para diversos valores de K. Observa-se que os métodos baseados no gráfico de interação NK tiveram melhores acurácias que o método KNN adaptado. Quando os dois métodos propostos são comparados, os melhores resultados são alcançados pelo método NKB. É interessante notar também que para o teste estatístico de Wilcoxon é rejeitada a hipótese H0, ou seja, as distribuições das amostras não são iguais. Já no conjunto de dados SPARM, observa-se que o conjunto é formado por objetos dispersos em 3 clusters na forma de espirais. Também observamos na tabela que os métodos baseados no gráfico de interação NK obtiveram melhores acurácias que o método KNN adaptado. Quando os dois métodos propostos são comparados, os melhores resultados são também alcançados pelo método NKB. É interessante notar também que rejeita a hipótese H0 para o teste de Wilcoxon. Para o conjunto de dados aggregation, pode ser observado na tabela que o nosso método proposto apresenta uma acurácia maior a partir do segundo retorno quando comparado ao KNN adaptado. É interessante notar que nesse conjunto de dados, a matriz de dispersão indica 7 agrupamentos bem distintos, o que facilita a detecção por agrupamentos de clustering que explora a distância entre os objetos. Já nas análises qualitativas, utilizando o banco de dados da Covid-19, foi utilizado apenas o método NKB. Na figura, a primeira imagem destacada em vermelho representa a imagem de entrada. As próximas imagens são as 5 imagens retornadas com mais similares referente à primeira imagem. Na tabela abaixo é descrito cada imagem representada acima, sua posição, nome do arquivo, sexo, idade e localização da imagem. Podemos destacar nessa análise que retornou 2 imagens da mesma pessoa, a posição 2 e 3. A maioria dos retornos são imagens da mesma localidade, a italiana, e as imagens apresentam idades próximas, a imagem de entrada. Já nessa imagem de entrada, podemos destacar que a maioria dos retornos apresenta ser do mesmo sexo, e também as imagens apresentam idades próximas. Já nessa última imagem, podemos destacar que a maioria dos retornos são do sexo feminino, com uma imagem de entrada. Dessa forma, podemos concluir que os resultados do NKB foram geralmente superiores aos resultados retornados pelo NK e KNN adaptado. Isso demonstra que ao utilizar a densidade, os métodos propostos permitiram retornar objetos expostos nos clusters, que não são necessariamente hiperesféricos, mostrando-se interessante para as bases de dados de formato arbitrário.
O NKA ele não leva em consideração a distância para o novo objeto consultado depois que o vértice inicial é visitado. Dessa forma, o uso da distância para o novo objeto mostrou-se útil na busca por similaridade. Quero aproveitar para agradecer à FAPESP e ao CNPq pelo suporte. Obrigado pela atenção.